Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 4, no texto que se encontra do versículo 35 ao versículo de número 41. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, do versículo 35 ao versículo de número 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, a saber, na parte posterior do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor nosso Deus, nós queremos te conhecer, queremos ter revelação do Senhor. E pedimos aqui, pelas misericórdias de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que o Senhor possa se revelar a cada um de nós pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito da revelação. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações. Ilumina-nos, para que tenhamos, Senhor, esclarecimento a respeito da Tua palavra e possamos, Senhor, ver claramente, compreender plenamente, Senhor, a verdade, de modo que, conhecendo a verdade, possamos ser libertos por ela. Acima de tudo, te pedimos que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Existe um ditado da Marinha Inglesa que diz que mar tranquilo não faz bons marinheiros. Que os bons marinheiros são formados, são adestrados em mares bravios, em mares de tempestade. Meus amados irmãos, há um propósito de Deus nas tempestades em nossas vidas. E justamente
principalmente em cima deste tema, o propósito de Deus com as tempestades, que eu gostaria de falar nesta manhã de domingo. E aí poderemos falar como o apóstolo Paulo, que quando compreendeu o propósito das tribulações em sua vida, diz Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que ele se gloriava nas suas tribulações. Ou mesmo poderíamos entender que ele se alegrava, que ele se regozijava nas suas tribulações. E estranhamente isto soa distinto aos nossos ouvidos. Por quê? Porque normalmente não é algo que queiramos, que venhamos a desejar, nem creio que o apóstolo Paulo desejava, mas ele, compreendendo o propósito de suas tribulações, ele se alegrava nas suas tribulações, porque nelas se cumpria um propósito divino, um propósito eterno de glória. E ele próprio disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Ele compreendeu finalmente isto, como há tempestades na vida, como há dificuldades na vida, como ventos mudam a realidade por onde navegamos, por onde estamos indo de um lugar para outro lugar e, de repente, os ventos assim chegam, ventos perturbadores, ventos que são ventos que nos amedrontam, que produzem em nós sentimentos como foram sentimentos dos discípulos de Jesus, que despertaram Jesus, tomados o quê? De medo, de um pavor. Depois foram tomados de um tremor. É diferente. Antes, um pavor, devido às circunstâncias, devido à realidade, devido aos ventos, que fazia com que o barco, que alguns estudiosos dizem que nos evangelhos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, essa palavra barco muitas vezes se refere, e especialmente é referido aqui, na tempestade, não a palavra barco ou barca, mas a palavra barquinho. Porque diante das dificuldades, diante das ondas grandes, diante da tempestade, parece que o lugar em que estamos se torna cada vez menor, cada vez mais pequeno, cada vez menos capaz de enfrentar aquela circunstância, aquela realidade. E quantas vezes nós já nos sentimos assim, menores, já nos sentimos pequenos, já vimos aquele barco que comportava a Jesus e todos os seus discípulos se tornar tão pequeno por causa da grandeza da tempestade, da grandeza do desafio. Nós nos tornamos pequenos, nossa família se torna pequena, nosso apoio se torna pequeno, nossa segurança se torna pequena. Por quê? Porque aquilo que vem contra nós nos faz sentir ainda menores do que somos, pela grandeza do desafio. Mas nunca podemos nos esquecer, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O importante não é o quão grande ou quão pequeno eu sou em relação
ao que externamente vem contra mim, quando não internamente. Porque talvez as piores tempestades não sejam aquelas que são ouvidas, vistas e sentidas por todos, mas aquelas que só são escutadas, aquelas que só são percebidas por nós mesmos, as tempestades interiores que nós possuímos. Quantas vezes as ondas que estão nos afogando são as nossas lágrimas. Quantas vezes os sons que nos apavoram é o grito da nossa angústia. Quantas vezes os ventos que nos assolam são os nossos ânimos abalados. Por quê? Porque, por vezes, as piores tempestades não são aquelas que as pessoas veem, são aquelas que só nós sentimos, só nós vivemos, quando há toda uma tormenta nos atormentando em nosso interior, dentro de nós. E eu quero dizer uma coisa: aquele que acalma tempestades fora, também acalma tempestades dentro. Pois assim como houve bonança, Jesus também ministrou aos seus discípulos, não apenas uma vez, mas mais de uma vez, quando Jesus, após a ressurreição, encontra os seus discípulos, e quão grande tempestade havia dentro dele, quantos ventos assoladores havia dentro daqueles homens, dentro daquelas pessoas, e Jesus, chegando, disse-lhes: paz, e soprou-lhes o vento santo, o Espírito Santo, para ir contra todos aqueles ventos que assolavam dentro daqueles homens, uma tempestade de vento dentro daquelas vidas. Jesus sopra-lhes o Espírito e ministra uma palavra dizendo: paz, paz. E eu creio, e não tenho por que não crer, houve paz, houve grande bonança. Ele mesmo, Jesus, diz nas Escrituras aos seus discípulos e através da palavra a cada um de nós: a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. Que o Senhor acalme realmente toda e qualquer tempestade, sejam as tempestades exteriores, sejam as tempestades interiores, porque Ele é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. E também a nossa alma lhe obedecerá, o nosso espírito se sujeitará a Ele e a sua palavra, e recebendo a sua palavra, teremos em nós paz. E hoje aqui estamos pregando a palavra do Senhor, palavra esta que não é nossa, é do Senhor. E como Ele mesmo disse a respeito das palavras do Pai: a palavra que eu vos tenho dito não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. As palavras que nós temos dito e nós temos transmitido, cada um de nós, não são nossas, mas são de Jesus Cristo. E se nós crermos na sua palavra, permanecermos na sua palavra, praticando a sua palavra, de certo construiremos uma casa que suportará toda e qualquer tempestade, e virá, a Bíblia diz,
a chuva, e transbordarão os rios, e dará a água e o vento contra a casa, mas não poderão derrubá-la, vista que está bem construída. Por quê? Porque estamos dando ouvidos, estamos não apenas ouvindo, mas guardando, e guardamos a palavra, vivendo, praticando a palavra. Mas por quê? Qual o propósito? O primeiro propósito que eu direi da tempestade é provar a nossa fé. A tempestade vem e ela virá, gostemos ou não gostemos, as tempestades virão para provar a nossa fé. Que Deus nos encontre aprovados. A incredulidade nos abala, mas com a incredulidade, a timidez também nos abala. Muitas vezes, o que nos falta é o oposto à timidez, que é a ousadia. O que o apóstolo Paulo mesmo disse: orai por mim, para que eu seja ousado como me cumpre ser. Que nós possamos ser ousados como nos cumpre ser ousados, para sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. E para entendermos que se Ele nos diz uma palavra, por mais que as circunstâncias nos pareçam contrárias ao cumprimento da mesma palavra, esta palavra se apressa para se cumprir em nossas vidas. Jesus disse: por que não crestes? Por que sois assim tão tímidos? Incredulidade e timidez. Muitos de nós estamos intimidados. Somos tímidos porque estamos intimidados. A intimidação é um grau de amedrontação que acontece sobre uma vida. Muitos de nós estamos intimidados. As más notícias, as coisas difíceis, a guerra que estoura contra nós. Mas a Bíblia diz: ainda que tenham más notícias, ainda que a guerra estoure contra nós, a Bíblia diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Nós temos que ter essa segurança. Jesus estava com eles. Nós temos que entender justamente isto. Por que as tempestades vêm? Elas têm um propósito. Em sua soberania. Porque nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem o consentimento do Pai. Nada está acontecendo na tua vida sem o consentimento do Pai. Essa tempestade não está acontecendo sem o consentimento do Pai. A tempestade parece terrível, parece-nos que vamos naufragar, que o barco vai afundar, mas tudo vem do Pai. Há um propósito. O primeiro propósito é provar a nossa fé. O segundo grande propósito é revelar aquele que está conosco. É revelar Jesus. Jesus às vezes está, e Ele está, como a Bíblia aqui diz, e diz que Jesus estava na popa. Quantas vezes nós queremos que Jesus esteja na proa? Que Jesus esteja à frente. E Jesus se coloca na popa. Jesus está lá atrás.
quando o Senhor nos envia à frente, Ele está atrás de nós. Ele está nos apoiando, Ele está nos seguindo, mas acima de tudo nós temos que entender uma coisa: Ele está conosco. Ele está conosco. Por vezes nós queremos dizer aonde o Senhor está. É importante essa palavra. É uma palavra que normalmente nenhum de nós dá atenção ao fato de Jesus estar na popa. Era lá que Jesus estava. Como eu disse, por vezes, nós queremos o quê? Que o Senhor esteja na proa, esteja na frente do barco, esteja abrindo caminhos, esteja falando, esteja proclamando. E por vezes o Senhor está dizendo: eu confio em vocês. Eu quero vocês na proa. Eu quero vocês em pé, no barco, no meio da tempestade. Eu quero vocês segurando a vela, apoiando o mastro, firmando os tirantes, as cordas. Eu quero vocês corajosamente navegando nessa vida. Eu quero vocês mais bravios, mais bravos que o bravo mar, que o bravio mar. Eu quero vocês mais fortes que as ondas mais poderosas, e a sua voz cobrindo os ventos mais grandiosos que existem. Estejam vocês na proa. É hora de assumirmos nosso lugar na proa. Muitos querem estar também na popa, mas é hora de estarmos na proa. Quando Jesus está na popa e quando nós estamos na proa, isso significa uma coisa: que Ele confia em nós. Isso não significa que Jesus está nos deixando, que Jesus está nos abandonando. Isso significa que Jesus confia em nós. Eu sempre digo, e volto a dizer agora, o que me espanta não é a fé que nós tenhamos em Cristo, embora algumas pessoas tenham uma fé grandiosa, uma fé majestosa, uma fé, por assim dizer, extraordinária. Mas o que me espanta é a fé que Deus tem em cada um de nós. Porque Ele crê em mim, Ele crê em você, Ele crê em cada um de nós. Ele crê sem vacilar, sem duvidar. Nós muitas vezes vacilamos, nós muitas vezes duvidamos, mas o Senhor crê e crê verdadeiramente em cada um de nós. Eu digo que para que você descanse, e principalmente numa situação como essa, é necessário que você confie e se confie. A gente, que às vezes não confia de jeito nenhum. Qual de nós já não teve a experiência de conhecer gente que fica tensa? Tensa em andar no carro, tensa em andar num ônibus, tensa em andar num barco, tensa em andar em um avião. Tensa, não conseguem descansar, não conseguem dormir. Você dorme, você descansa, em primeiro lugar, porque você entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que porque nós confiamos, porque nós cremos no Senhor, nós podemos descansar seguros. Porque confiamos no Senhor. A Bíblia ainda diz: logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro.
Então, da próxima vez que você estiver em qualquer situação, que você... Eu não estou dizendo que você não seja prudente, eu não estou dizendo que você não seja cauteloso, eu não estou dizendo que você não seja previdente, mas eu estou dizendo o seguinte: confie. Confie no Senhor. E muitas vezes nós também podemos descansar, porque confiamos naqueles que estão administrando. Jesus podia descansar, porque Pedro estava cuidando do barco, João estava cuidando do barco, os demais estavam cuidando do barco. Jesus podia descansar. Jesus estava no seu ministério terreno, Jesus se cansava, Jesus tinha necessidades, Jesus precisava dormir, Jesus estava exausto por atender as multidões. Você imagine o que deveria ser Jesus atendendo pessoa por pessoa, pessoa por pessoa, pessoa por pessoa. E então, quando se pensava, é o último que ele atendeu, chegava mais alguém, e sabe o que Jesus fazia? Atendia. Porque Jesus, ele atende atenciosamente, com a máxima atenção, com o máximo carinho, com paciência. O Senhor ouvia cada pessoa, o Senhor atendia para cada pessoa. A Bíblia diz, curava ele a todos. Todos. Ninguém saiu da presença de Jesus sem ser curado. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. E então, eu imagino que isto, humanamente dizendo, exauria a força física de Jesus Cristo. E Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo com um travesseiro, com uma almofada. Ali estava o Senhor, com a cabeça no lugar certo, dormindo da forma certa, mas houve aquela tempestade e os seus discípulos o despertaram. Nessa tempestade, a revelação de Cristo, ao acalmar a tempestade diante dos seus discípulos, eles mesmos lhe falaram uns aos outros, quem é este? Na outra tempestade, em que Cristo foi ao encontro dos seus discípulos, andando por sobre as águas, eles disseram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Porque tempestades vêm à nossa vida, elas vêm à nossa vida para que Cristo seja revelado. E se Cristo não for revelado na primeira tempestade, plenamente, ele será revelado numa segunda tempestade plenamente. Mas nós iremos conhecer e reconhecer quem é Jesus. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Mas o terceiro motivo pelo qual as tempestades vêm à nossa vida, é o motivo com o qual eu quero encerrar essa palavra. Há um propósito nas tempestades. Elas provam a nossa fé. Elas revelam a Jesus Cristo. Mas elas fazem algo mais do que isto. A Bíblia diz, e Jesus nos compara a árvores. E eu gostaria de chamar bastante a atenção a que nós somos árvores. Árvores que serão conhecidas pelos seus frutos, porque pelos seus frutos os conhecereis. A árvore boa dá fruto bom. A árvore ruim dá fruto ruim.
E a Bíblia diz que no jardim fechado, livro de Cantares, os frutos desse jardim são excelentes. Então eu diria, a árvore ruim dá fruto ruim, a árvore boa dá fruto bom, mas a árvore excelente, e é o que eu quero que todos nós sejamos, as árvores do jardim do Senhor dão fruto excelente. E no livro de Cantares diz, vem vento norte, vem vento sul. O que acontece quando o vento norte se encontra com o vento sul? O vento norte é o vento frio. O vento sul é o vento quente. Existe uma instabilidade produzida pelo encontro do vento norte e do vento sul, e que produz uma ventania, para não dizer um furacão. Uma tempestade é produzida pelo encontro desses ventos. E a Bíblia diz que se levantam os aromas, que se levanta então tudo, porque o jardim fechado é aberto. As tempestades vêm para que o jardim fechado seja aberto. E nós precisamos ser, não um jardim fechado, mas um jardim aberto, para que o Senhor possa entrar e usufruir dos frutos excelentes desse jardim. Vem vento norte, vem vento sul. Essas tempestades são necessárias. E eu direi algo mais. Toda árvore, por excelente que seja, por melhor que seja, produz folhas secas, produz galhos ressecados. E quando a tempestade vem, especialmente a tempestade de vento, há uma tempestade de vento. A Bíblia é clara, essa foi uma tempestade de vento. E veja, vem vento norte, vem vento sul. Essa é uma tempestade de vento. E quando essa tempestade de vento sopra e sopra violentamente, todo o ramo ressecado, toda a folha seca é levado embora e é dado lugar à restauração na árvore. Eu preciso do vento que levará as minhas folhas ressecadas, que levará todos os ramos, os galhos apodrecidos ou secos, mortos, que estão em mim, ou todos os frutos que não têm mais que permanecer em mim. Ora, este vento arrancará tudo que tem que ser arrancado desta árvore. E o próprio vento, de certa forma, eu diria, vem podar a árvore, para que ela venha a dar ainda mais fruto. Para que ela venha a dar ainda mais fruto. Eu preciso que a folha seca dê lugar à folha viva, verde, nova. Eu preciso que os galhos já secos, já improdutivos, sejam removidos de minha vida, para que os galhos produtivos tenham lugar para se expandir, para crescer. Quando há essas tempestades de vento,
tudo o que há na árvore que tem que ser removido, o vento o leva. Esse é o terceiro propósito de por que tempestades chegam à minha e à tua vida. Porque o Espírito Santo sopra. E há coisas que têm que ser removidas de nós. Há uma timidez que tem que ser lançada de nós. Há uma fragilidade que tem que ser lançada de nós. Lembre-se que quando estavam os discípulos, ou melhor dizendo, aquelas 120 pessoas reunidas no cenáculo, veio do céu um som. E a Bíblia diz que era o som de um vento tempestuoso. Um vento que encheu toda a casa. Um vento forte. Esse som tomou conta da casa. E eles estavam ali fechados, eles estavam ali trancados, eles estavam ali. Mas quando foram cheios do Espírito Santo, nós percebemos que eles estavam nas ruas, eles estavam falando em outras línguas, nas línguas dos povos que ali se encontravam, em diversas línguas. O contrário da Torre de Babel acontece no dia de Pentecostes, e cada um ouvia em sua própria língua aqueles galileus falando das maravilhas de Deus. Tudo começou com um vento impetuoso. Um vento impetuoso é um vento que dá com ímpeto, que choca. É um vento forte. E nós precisamos que possamos ser pessoas movidas pelo Espírito, carregadas por esse vento. O vento sopra para onde quer, e você não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Mas todo aquele que é nascido do Espírito é semelhante ao vento. Também vai soprar, também vai ser soprado por esse vento e levado por esse vento para onde o vento está querendo ir. Esse é um vento que tem vontade própria. Ele sopra para onde ele quer. E nós seremos soprados por este vento para onde o vento quer ir. E iremos com o vento para onde o Espírito quer nos levar. Queremos ser movidos, homens santos, diz a palavra, movidos pelo Espírito de Deus, falaram. Eram profetas. Você sabe qual é o primeiro profeta citado nas Sagradas Escrituras? Claro que você sabe. Abraão. É o primeiro homem a ser chamado de profeta, e não outro, senão o próprio Deus o chamou de profeta. Abraão não era patriarca? Outros homens não falaram da parte de Deus? Outros homens não ouviram a Deus antes de Abraão? Noé não ouviu a Deus antes de Abraão? Noé é chamado pregador da justiça, mas Abraão é o primeiro homem a ser chamado nas Sagradas Escrituras de profeta. Disse o Senhor ao rei: não toque em Sara, porque ela é mulher de profeta. E peça a ele que ele ore por ti, porque ele é profeta. E, meus irmãos,
A grande característica de Abraão é a intimidade com Deus. A grande característica de Abraão é ele ser, você diria, o homem de fé. E eu imagino o tamanho de profeta que foi Abraão. Porque aquele que profetize na proporção da sua fé. Aleluia! Você quer ser um profeta de Deus? Seja um homem, uma mulher de fé. Seja ousado. Como cumpre sermos ousados? Seja movido pelo Espírito Santo do Senhor. Por quê? Deus permite, pela sua soberania e sabedoria, que passemos por tempestades, para que a nossa fé seja provada, para que Ele mesmo seja revelado em meio à tempestade às nossas vidas, e para que tudo aquilo que tem que ser removido de nossa vida, toda folha seca, todo ramo ressecado, tudo que não tem que permanecer em nós para dar lugar ao que é vivo, para dar lugar ao que é novo, para dar lugar ao verde e não mais ao seco, seja removido de uma vez por todas pelo vento do Espírito Santo. Quando nós pedimos, vem Espírito Santo, vem sobre nós, não vai ser só o seu cabelo que vai ser mexido com o vento do Espírito, toda folha seca vai embora, toda folhagem seca será carregada. Você já viu no outono um vento, como as folhas são levadas? Como elas são levadas? Porque elas têm que dar lugar ao novo. Quando Deus manda uma tempestade em nossas vidas, desta forma, nós estamos para dar lugar ao novo que Deus produzirá em nós. Nova folhagem, novo fruto, coisas renovadas, que venha a tempestade. Por isso Paulo, compreendendo o propósito, Paulo diz, eu me regozijarei, eu me alegrarei nas minhas cadeias, nas minhas tribulações, porque eu conheço o propósito. Um dos propósitos na vida do apóstolo Paulo é para que ele não viesse a se tornar soberbo por causa da grandeza das revelações que lhe foram entregues. Se você, como Paulo, entendesse que o que acontece na tua vida de dificuldade, de problema, de adversidade, é para que você jamais se desvie da presença do Senhor pela soberba, e que a soberba não se torne o motivo de uma queda na sua vida. Muitas pessoas, o que está faltando na vida delas é uma tempestade. Se você está construindo a tua vida, como eu disse aqui ao início dessa palavra, está ouvindo a palavra de Deus, está obedecendo a palavra de Deus, está construindo sobre a rocha, está construindo e bem construindo, você não tem que temer os ventos, não tem que temer as águas, porque elas não poderão te derrubar. Mas a Bíblia diz, virá chuva. Sabe, a igreja pede muito chuva. Manda, faz chover, Senhor, faz chover, faz chover, faz chover. Olha que Deus vai fazer chover. E a Bíblia diz, veio a chuva. Tem chuva que rega a terra, mas tem chuva que enche os rios. Nós estamos vendo isso na nossa nação. E que carrega tudo. E que diz, e enchem os rios, e transbordam os rios, e dão contra a casa, mas por ser ela bem construída. E a Bíblia diz, os ventos e as águas dão contra a casa, mas ela não será derrubada, porque nós temos ouvido
E nós temos permanecido porque temos praticado a palavra. É necessário ouvir, mas é necessário permanecer no que se ouviu. E você só permanece no que ouve se você vive, se você pratica, dando ouvidos àquele que nos fala, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Há um propósito das tempestades. Sabe, eu li sobre alguns estudiosos da língua grega, que quando há essa expressão, e Jesus levantou-se, e com isso eu termino. E Jesus levantou-se. Você pode entender isto da seguinte maneira: e Jesus se levantou da popa. E Jesus se foi da popa, se pôs de pé a partir, não mas a partir da popa. E se ele se ergue, se ele se lança da popa, eles compreendem que Jesus se colocou na proa do navio. Sabe, Jesus virá de trás de nós e se colocará à nossa frente, no meio da tempestade. Ele se erguerá, ele se segurará ali, como eu imagino. Eu não sei como você imagina aquele barco de Pedro, mas eu imagino Jesus se levantando, Jesus andando, os seus discípulos olhando. Permita-me construir essa figura, e ele andando até a proa do barco, até a frente do barco, e se colocou ali de peito aberto, diante das ondas, diante do vento, e dizendo ao vento e ao mar: acalma-te, aquieta-te. Ele tomará a frente. Ele tomará a frente, a tua frente, a minha frente. Ele sairá e se colocará de pé, e ele mesmo encarará, ele mesmo enfrentará toda a tempestade que vem contra nós, e toda a tempestade terminará, e haverá bonança. Eu quase posso imaginar a cena que eu monto. Eu não posso te garantir que foi assim, mas permita-me crer assim. Jesus ali na almofada, atrás, na popa do navio, os seus discípulos gritando. Como eu sempre digo, a tempestade não conseguiu acordá-lo. Às vezes nós pensamos que a tempestade vai acordar, mas o que acordou a Jesus Cristo foi o clamor dos seus discípulos. Ele te ouve, e te ouve no meio da tempestade. A tempestade não pode sufocar a tua voz, de maneira a ela não ser escutada por aquele que pode acalmar a tempestade. E eu, na minha visão, na minha modesta visão, eu imagino Jesus se erguendo. Eu imagino Jesus se posicionando.
Jesus passa talvez por Pedro, talvez por João, talvez por Tiago. Jesus vai passando pelos seus discípulos. Os seus discípulos estão olhando o que ele irá fazer. Jesus se coloca na frente, na proa do barco. Ali vem a onda, ali bate, o barco se ergue. Jesus se toma de uma corda. Eu imagino. E equilibrando-se na frente do navio, os seus discípulos talvez até mesmo encolhidos, mas ele de pé, ele ordena: acalma-te, aquieta-te, hoje o Senhor toma a proa da tua vida. Ele toma a frente da tua casa, a frente do teu negócio, que está afundando, a frente da tua vida, que está afundando. Ele se ergue. E meus irmãos, quando Jesus se ergue, não é ele que vai se encolher diante da tempestade. É a tempestade que vai se encolher diante de Jesus Cristo. Eu quero essa palavra de encorajamento à tua vida. Não fiquemos intimidados diante da vida, diante dos desafios. Talvez tenhamos que ouvir como o grande homem de Deus ouviu Moisés: por que clamas a mim? Tu estende a mão. E diz a palavra: manda que esse povo marche, estenda a tua mão e divide o mar. Mas há um Deus que virá da popa à proa. Há um Deus que vai abrir o mar. E o que diz a palavra? E um vento favorável soprou toda a noite e abriu o mar. Há um vento favorável que vai soprar sobre minha, sobre tua vida. É o Espírito Santo do Senhor que vai nos impulsionar. Todo que é nascido do Espírito, homens santos, movidos pelo Espírito, falaram da parte de Deus. A vitória vem, meu amado irmão, a vitória vem, minha amada irmã. Vamos crer naquele que se levanta no meio da tempestade. Aleluia! No nome do Senhor, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados ao Senhor, que nós tenhamos revelação de Jesus Cristo, que saia o que está tendo que sair de nossa vida, toda a folhagem velha, todo o galho já seco, dê lugar o velho ao novo agora, sejamos renovados por essa transformação, que o vento leve, que o jardim do Senhor se abra, que os aromas se levantem, que os frutos excelentes se revelem, que haja algo maravilhoso como no dia de Pentecostes, as pessoas venham atraídas pelos aromas, atraídas pelo som, atraídas pelo jardim aberto. Não somos mais um jardim fechado, somos um jardim aberto. Vem Espírito Santo, vem sopro de Deus, e transborda em nossas vidas, e transborda em nosso viver, pois nós confiamos plenamente em Ti.
Há um propósito. Tudo que você passou, toda tempestade, por mais longa, muitos estão passando por tempestades há anos tempestuosos, no nome de Jesus Cristo, hoje ele sai da popa, hoje ele vai para a proa, hoje ele se põe de pé, hoje ele fala ao vento, hoje ele fala ao mar: acalma-te, aquieta-te, e haverá grande bonança. Ventos bons estão para soprar em minha e em tua vida. Fale em línguas. Fique de pé. Sabe, eu ainda quero acrescentar uma coisa. Eu quero me levantar com o meu Senhor. O meu Senhor que se põe de pé e eu de pé com Ele estou. O meu Senhor que fala ao mar e eu digo amém. Amém, Jesus. Sopra, sopra, Espírito. Eu não quero ficar sentado no barco, amedrontado, intimidado. Eu quero me erguer com Ele. Todo espírito de medo seja removido de nossas vidas. Recebamos fé. Que o amor que lança fora todo o medo seja derramado sobre nós nessa manhã. Aqueles que nos ouvem pela live, recebam o amor de Deus, seja abraçado por Jesus. Ele está conosco e Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és, diga a Ele, quem me guia. Se a tempestade vá louvando ao Senhor. me alcançar, Enquanto louvamos ao Senhor, se há alguém que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é a hora de aceitá-lo. Ele acalmará a tempestade. Tudo isso aconteceu para que você pudesse conhecê-lo, pudesse dizer: quem é este? E nós queremos te responder: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Derrama, 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 Senhor. Derrama do teu Espírito. Dá experiências aqui. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Senhor, me submergir a Tua mão, me traz
respirar, me faz andar sobre as águas. Diga com fé: Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Erga suas mãos, erga sua voz e diga aleluia. 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 Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Seja cheio. Aleluia. O mar me submergirá tua mão, me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu És o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha canção, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. No nome de Jesus Cristo, Pai, muda a história de cada vida. Como mudaste a sorte do teu servo Jó, muda a sorte da nossa vida, vindo, ó Deus, com a tua bênção sobre nós, no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, eu peço que você se lembre de pelo menos 3 amigos agora. 3 amigos, como os amigos de Jó. Talvez você tenha até mesmo mais pessoas. E ore por eles agora. Ore pelos seus amigos.
Quais são os seus amigos? Ore pelos seus amigos. Agora lembre-se de 3 pessoas. De 3 pessoas. Você pode orar por mais, mas no momento em que você interceder, que você orar, que você abençoar, Deus mudará a tua sorte. Deus te abençoará. Quando você estiver intercedendo pelos seus amigos, eu coloco meus amigos aqui diante do Senhor. Eu coloco cada um deles, ó Pai. Eu coloco meus amigos. Meus amigos, eu os coloco na presença do Senhor. Eu coloco na presença do Senhor agora. Eu te peço, ó Espírito Santo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os abençoe. Ó Pai, ó Pai, ó Pai, ó Pai, ó Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Cite seus amigos na presença do Senhor. Cite-os agora. Tu calabara labara 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 briaderia do cirebá. Nós oramos, nós abençoamos esses ministérios. Muda a nossa sorte, ó Pai. No nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo sopre e nos sopre pelo poder do Senhor. Abençoa-nos. Agora leva, Senhor, leva em paz. Leva em segurança cada pessoa de volta ao seu lar. Faz-nos crescer, como a Tua palavra diz, que conhecerão e prosseguirão em conhecer ao Senhor. Que conhecendo ao Senhor, possamos cada vez mais estar próximos, estar íntimos. Queremos ser cheios do Teu Espírito. É o que nós te pedimos. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação no Espírito Santo do Senhor sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.